Falamos sobre o sistema nervoso central, a gente conversa agora sobre o sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso periférico, gente, ele é constituído de gânglios e nervos. Lembrando para vocês, quando a gente fala em gânglios, relativo ao sistema nervoso da gente, eles são exatamente corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, qualquer corpo de neurônio que não está localizado em encéfalo e em medula é um gânglio. E nós temos, gente, os nervos. Sendo moçadinha que nervos, eles são conjuntos de axônios, eles são grupos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo. Ô moçada, quando a gente fala para vocês em nervos, eles podem ser classificados utilizando alguns critérios possivelmente. Então, vamos lá, classificando aqui os nervos com vocês. Número 1, quanto à função dos nervos. Quanto à função, gente, dos nervos podem ser de 3 tipos. Eles podem ser sensitivos, eles podem ser motores e eles podem ser mistos. Sendo que eu já tinha falado sobre isso na aula de tecido nervoso, né? Quando a gente fala, moçada, que o nervo é sensitivo, ele apresenta somente axônios, estou abreviando axônio, hein? Somente axônios de neurônios sensitivos. Quando eu falo que ele é motor, ele apresenta somente axônios de neurônios motores. Mas, gente, quando eu falo que ele é misto, né? Não existe neurônio misto, aquela história que a condução do impulso nervoso é unidirecional, então não existe um neurônio misto. Mas o nervo misto tem, porque o nervo, ele apresenta vários axônios possivelmente, são conjuntos de axônios. Então, apesar de não haver neurônio misto, porque a condução do impulso nervoso é unidirecional, existem nervos mistos, onde nesses nervos existem axônios de neurônios sensitivos e axônios de neurônios motores simultaneamente. Então, os 3 tipos de nervo quanto à função. 3 tipos de nervos quanto à função: sensitivo, motor e misto. Só axônio sensitivo, só axônio motor. E como não tem axônio misto, axônio sensitivo e axônio motor no mesmo nervo. Segunda maneira que eu tenho de classificar os nervos, quanto à origem dos nervos. Quanto à origem dos nervos, nós vamos colocar 2 tipos de nervos para analisar. Existem, moçada, número 1, os nervos cranianos, sendo que os nervos cranianos, eles apresentam origem no encéfalo. No encéfalo, né, gente? O encéfalo localizado dentro do crânio. Sendo que esses nervos cranianos com origem no encéfalo correspondem a 12 pares de nervos, sendo que esses 12 pares de nervos cranianos, eles podem ser somente sensitivos, eles podem ser somente motores, ou eles podem ser mistos. Gente, a parte teórica aí da conversa traz uma lista dos 12 pares de nervos cranianos, o número deles, o nome deles, o que cada um deles faz. Então, nervo 1, olfativo, nervo 2, óptico, nervo 3, oculomotor, e etc e tal. Não se preocupem em decorar isso, a não ser quem vai fazer as provas muito malucas. Então, se você de repente já sabe tudo, você já está detonando tudo em sistema nervoso e ainda tem espaço lá no HD do seu cérebro, aí você se preocupa, por exemplo, em decorar quem são os 12 pares de nervos cranianos, né? O número deles, o nome deles, o que é que cada um deles faz. Tanto é que eu não vou nem anotar aqui, gente, né? Tem lá nos textos teóricos que a gente disponibiliza para vocês, porque isso aí eu não vou contribuir muito, né? Que eu volto a dizer, um decoreba filho da mãe. Ainda assim, quando a gente conversar com vocês ao longo lá das aulas de fisiologia, desses 12, um outro nervo desse a gente vai lembrar. Não vai lembrar de 12, nem todos os 12 são extremamente importantes para a gente, mas um outro vai ser interessante, né, para a gente. A maioria deles, né, só vão ser cobrados em vestibulares, volto a dizer, extremamente, né, detalhados. É raríssimo isso aí ser cobrado, pouquíssimo provável de aparecer. Então, volto a dizer, a não ser que você vá fazer um vestibular muito doido, não se estresse em decorar quem são os 12 pares de nervos cranianos. Você tem, moçada,
os nervos cranianos, você tem os nervos raquidianos. Ora, enquanto os nervos cranianos têm origem no encéfalo, os nervos raquidianos têm origem na medula espinhal, também chamada de medula raquidiana. E, gente, nós vamos ter, em relação aos nervos raquidianos, 31 pares de nervos. Isso quer dizer, gente, que qual é o número total de nervos que existem no corpo humano? 86. Perdeu as contas? 12 cranianos mais 31 raquidianos, 12 cranianos mais 31 raquidianos, são 43 pares. O que quer dizer, então, que você vai ter 86 nervos no corpo humano. Né? Quando você for lá, um grande neurocirurgião, né? Talvez você se preocupe lá com isso aqui. Mas, moçada, basta ter uma noção nesse caso, que os nervos raquidianos, eles são todos mistos. Aliás, na aula sobre tecido nervoso, a gente conversou sobre isso. Quando eu falo que eles são todos mistos, eles apresentam uma raiz dorsal, que é ao lado das costas, sensitiva, e uma raiz ventral, motora, o lado da barriga, motor. Até comentei, né, daquela questão clássica que vai aparecer, que é que acontece se você vai lá e corta uma das raízes. Ora, se você vai lá e corta a raiz dorsal sensitiva, aquela região não vai conseguir sentir. Se você corta a raiz ventral motora, aquela região não vai conseguir movimentar os músculos. Né? Todos os 31 pares de nervos raquidianos, todos eles mistos, com a raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Né? Então isso aí, as duas maneiras de classificar os nervos, quanto à função e quanto à origem. Só que quando a gente fala em sistema nervoso periférico, eu posso classificar o sistema nervoso periférico de uma outra maneira também. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em duas grandes regiões. Nós temos o sistema nervoso somático, também chamado de sistema nervoso de vida de relação, onde o sistema nervoso somático, o sistema nervoso de vida de relação, ele é a parte do sistema nervoso periférico. Então ela é a parte do sistema nervoso periférico envolvendo gânglios, envolvendo nervos, que controla as funções voluntárias no corpo da gente. E quando a gente fala, moçada, em funções voluntárias em relação ao corpo da gente, lembrem que você só controla voluntariamente uma coisa: os músculos estriados esqueléticos. Alguém reclama de mim, pô, Landim, tu não tinha comentado que quem controla as funções voluntárias vai ser o cérebro? Entenda, estou falando lá do sistema nervoso central e agora estou falando do sistema nervoso periférico. A região do sistema nervoso central, que controla os músculos estriados esqueléticos, é o cérebro. Agora, o cérebro, como é que ele conecta com o braço? Através de nervos. Então, os nervos que o cérebro usa para controlar o braço voluntariamente, os músculos estriados esqueléticos, são nervos do sistema nervoso periférico. De novo, então, o sistema nervoso central, o cérebro, é quem controla as funções voluntárias. Só que como é que o cérebro manda o braço trabalhar? O cérebro manda o braço trabalhar através de um nervo. Então tem um cérebro, um nervo chega no braço para os músculos se movimentarem. Esse nervo que chega no braço para os músculos se movimentarem são nervos do sistema nervoso periférico, somático ou de vida de relação. Ou seja, funções voluntárias. Existe, moçada, o sistema nervoso neurovegetativo, também conhecido com o nome de sistema nervoso visceral, ou também conhecido com o nome de sistema nervoso autônomo, que de longe é o nome mais utilizado. Aliás, a partir de agora, chamarei ele somente de sistema nervoso autônomo aqui na brincadeira. Sendo, moçada, que o sistema nervoso autônomo, ele vai ser a parte do sistema nervoso periférico que controla as funções involuntárias na gente. Quando eu falo, moçada, em controlar funções involuntárias, ora, o que é involuntário para você? Glândula, músculo liso e, moçada,
músculos estriados cardíacos. De novo, alguém briga comigo. Pô, Landim, mas tu não tinha dito que quem controla as funções vitais involuntárias era o bulbo raquidiano? Falei, mas de novo, o bulbo raquidiano faz parte do sistema nervoso central. Então, a parte do sistema nervoso central que controla as funções vitais involuntárias é o bulbo raquidiano. Mas, por exemplo, como é que o bulbo raquidiano ele se relaciona com o coração para controlar músculo estriado cardíaco? Como é que, por exemplo, ele se relaciona com o intestino para controlar o músculo liso que está relacionado com o peristaltismo? Como é que o bulbo vai, de repente, lá controlar glândulas e etc.? Pois é, aí nesse caso, a ligação entre o bulbo raquidiano no sistema nervoso central e o coração, e o intestino e as glândulas se dá através de nervos do sistema nervoso periférico, particularmente do sistema nervoso autônomo, né? Então, o sistema nervoso central, o bulbo, para poder se comunicar diretamente lá com os órgãos, do bulbo até o coração tem nervos. São nervos do sistema nervoso autônomo. Do bulbo até o intestino tem nervos. São nervos do sistema nervoso autônomo. Então, quando eu estou falando aqui no sistema nervoso periférico, você tem um somático, você tem o autônomo, para controlar músculos estriados esqueléticos, estou falando dos nervos que controlam os músculos estriados esqueléticos. Estou falando dos nervos que vão controlar glândulas, músculo liso, músculo estriado cardíaco e daí por diante. Lembrando que o sistema nervoso autônomo se divide em duas áreas. A gente vai ter o sistema nervoso autônomo simpático e nós vamos ter o sistema nervoso autônomo parasimpático. Gente, os famosos, né? Sendo que o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ser mediado principalmente por um neurotransmissor chamado de noradrenalina. Tem a noradrenalina e a adrenalina. E, gente, o sistema nervoso autônomo simpático, ele é acionado em situações de estresse. Quando eu falo que ele é acionado em situações de estresse, situações, gente, de vida ou morte, e ele prepara você para lutar ou fugir. Em situações, moçada, estressantes, em situações de vida ou morte, gente, você vai precisar ficar mais rápido, mais forte, mais esperto, para poder aumentar a sua chance de sobrevivência. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, através de substâncias químicas, noradrenalina, adrenalina, te deixa mais rápido, mais forte, mais esperto, para tu sair na porrada ou vazar, fugir, né, se livrar lá e sobreviver. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele, gente, é mediado pela acetilcolina e pessoas. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é acionado em situações de relaxamento. Ou seja, se você está despreocupado da vida, se você não está nem aí para nada, né, que está a economizar energia, né? Eu costumo pensar no sistema nervoso autônomo parasimpático como aquele modo de economia de energia. Você vai lá, desliga a TV no controle remoto, né, não está desligada completamente, né? Tanto é que você aperta o botão do controle remoto, liga a TV de novo. Mas ela está gastando o mínimo de energia possível. Então, é desse jeito. Em situações de estresse, que eu tenho que lutar ou fugir para salvar minha vida, eu vou precisar ficar mais rápido, forte, esperto, e o simpático faz tudo isso comigo. Gasta uma energia danada, mas ele faz tudo isso comigo. Entretanto, quando eu estou despreocupado da vida, relax, relaxado, o parasimpático faz de tudo para economizar energia em mim. Ele faz de tudo para me deixar o mais econômico possível em termos energéticos, para eu poupar energia. Se eu estou relaxado e despreocupado, para que gastar energia de besta? Sendo que nesse caso a gente conversa agora sobre como é que funciona simpático, sobre como é que funciona o parasimpático.